Bom, olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui, hoje é um dia muito importante para a gente, e com muita alegria que a gente inicia esse curso. Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um ciclo da LACE. Estamos com expectativas muito boas para que todos possam aproveitar essa semana. Para iniciar essa transmissão, a gente gostaria de passar um pouco da proposta da Liga para vocês e apresentar também a nova gestão para esse ciclo que tá se iniciando. E é um momento muito especial. Todos os integrantes estamos muito felizes em poder oferecer esse curso de nivelamento e iniciar as atividades para esse ano. Eu queria apresentar um pouco da Liga para vocês, né? A LACE, ela é Liga Acadêmica de Cardiologia e Circulação Extracorpórea. Ela foi fundada por graduandos do curso de Biomedicina da Unifesp, em 2021, e ela está em seu segundo ano agora, com essa nova gestão compondo, e a proposta da Liga, das atividades, é disseminar os pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, baseado em discussão de artigos, aulas teóricas, aulas práticas, relacionado à perfusão. A gente vai ensinar ao longo do curso das atividades do próximo ano, a gente vai ensinar aspectos da cardiologia, da anatomia cardíaca, da fisiologia cardíaca. Nós preparamos aulas com anatomia do sistema respiratório também, fisiologia do sistema respiratório, e principalmente a perfusão, né? A gente vai preparar aulas para poder ensinar para vocês poderem conhecer, estudar e se prepararem cada vez mais para poder operar uma máquina de circulação extracorpórea, que é um assunto muito fascinante, espetacular, e eu acho que todos vocês vão gostar. Então, não deixem de ser ligantes, tenham muito interesse, que vai ser um ano bem proveitoso para todos nós. E para começar essas atividades, eu gostaria de apresentar a nova gestão, eu gostaria que todos se apresentassem também. Meu nome é Denilson, eu sou do curso de fisioterapia e eu ocupo o cargo de diretor burocrático da Liga. E aí, gostaria que os outros integrantes também pudessem se apresentar. Boa noite, meu nome é Aldrin, eu faço medicina e sou diretora de marketing da Liga. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Aline e aqui na diretoria eu sou a diretora de extensão e eu faço biomedicina. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Carolina. Eu também faço fisioterapia e sou diretora de comunicação da LACE. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou a Laura, eu faço biomedicina aqui na Unifesp. Eu sou diretora de comunicação aqui na Liga. Boa noite, gente. Eu sou o Vinícius, da Biomedicina, e eu vou estar na presidência dessa gestão nova aí. Então, qualquer coisa também, contem comigo e com essa equipe aí, que está todo mundo da cardiologia e da circulação. Bom, nós ainda temos mais duas integrantes. A Priscila não pôde comparecer hoje, mas ela é do curso de fisioterapia também, e ela ocupa a vice-presidência da Liga. E, Aline, se apresente para o público. Bom, então vamos dar continuidade aí
na nossa proposta de hoje. Antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria de dar alguns recados e explicar o funcionamento de hoje para que todo mundo esteja seguindo o mesmo caminho na ideia, para que todos possam entender. Nós teremos a primeira aula de hoje, de generalidades do sistema cardiovascular, vamos falar um pouquinho de o sistema circulatório e a estrutura dos vasos. Mas, para isso, para começar esse curso, eu gostaria de ressaltar que vai ser emitido um certificado de participação para todos, desde que vocês tenham 75% de presença, e essa presença ela vai ser computada por meio de um forms, que a gente vai disponibilizar em algum momento da aula. Ela vai vir na descrição do vídeo, ou ela vai vir no chat de vocês, vai aparecer para vocês, e vai aparecer uma nota de rodapé também ao longo da aula, avisando que o form está aberto com uma palavra-chave, que é esse que vocês vão ter que colocar no forms de presença. Então, 3 dias dos 4 de presença, vocês conseguem 75% e dá o direito ao certificado também. E para aqueles que se interessaram em fazer a prova para ser ligante, vai ser enviado um link por e-mail para aqueles que responderam que gostariam de fazer a prova, para poder passar pelo processo seletivo. A prova ela ficará aberta da sexta-feira até o domingo, e vocês terão esses 3 dias para vocês poderem responder. E terão direito a fazer essa prova aqueles que também tiverem os 75% de presença nos cursos, nos 3 dias. Então, só para deixar ressaltada essa informação, e vamos começar, né? O mais importante é a gente começar para a aula. Então, eu gostaria de chamar à mesa também nosso primeiro palestrante da noite, o professor mestre Elton de Freitas, para a aula de generalidades do sistema cardiovascular, estrutura dos vasos e circulação sanguínea. O professor Elton, ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Católica de Santos, possui especialização em fisiologia do exercício e é mestrado em saúde coletiva. Atualmente, ele ministra aulas de neurociências e neurofisiologia para o curso de psicologia da Universidade Católica de Santos. E é uma honra ter a presença dele aqui para iniciar o curso, abrir a porta, o primeiro dia da nossa semana, que está apenas começando. Professor, já gostaria de agradecer novamente a presença, por ter aceitado o nosso convite. E, pessoal, eu espero que seja um curso muito bom para vocês, que vocês possam aproveitar bastante todas as informações que ele tem que passar para vocês. E as dúvidas, ressaltando que as dúvidas elas serão coletadas, podem enviar pelo chat. No link da descrição do vídeo vai ter um forms para vocês também enviarem suas perguntas, que a gente vai coletar. E ao final da apresentação dele, a gente vai responder essas perguntas. Tá bom? E muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo, professor, dos participantes, e a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Denilson, pela apresentação, tá? Só complementando aí que a base das minhas aulas, né, além de estar ministrando aulas lá para a Católica, é com o pessoal ali da medicina, biomedicina, fisioterapia na Fundação Lusíada, que é onde eu acabo desenvolvendo a maior parte do meu trabalho como professor de anatomia, tá? Eu queria agradecer aí o convite de vocês, fiquei muito feliz aí pela lembrança da minha aluna Ana Carolina, e espero aí estar trazendo para vocês aí um pouco, né, relembrando e fixando alguns conceitos aí que são essenciais para vocês poderem estar se desenvolvendo aí ao longo do trajeto de vocês, tá? Então, dentro dessa aula de generalidades do sistema cardiovascular, eu vou falar um pouquinho sobre uma anatomia básica do coração para vocês, vou falar dos vasos sanguíneos e vou falar da circulação. Beleza, pessoal? Estão preparados aí? Sim. Espero que sim, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E eu já vou estar abrindo aqui um arquivo, tá? Para estar falando para vocês aí a respeito dessa aula. Estão conseguindo visualizar já o arquivo Anatomia Humana, o coração? Sim, professor, já está aparecendo. Então, beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Espero que estejam todos aí empolgados aí com essa iniciativa aí da Liga.
e espero que vocês aproveitem o máximo possível e que eu consiga, de alguma forma, estar contribuindo aí um pouquinho aí para o estudo de vocês e desenvolvimento de vocês. Quando nós vamos falar aqui de sistema circulatório, bom, tem alguns termos, né, algumas nomenclaturas que a gente pode estar utilizando, né? Então, aparelho cardiocirculatório, aparelho cardiovascular, sistema cardiovascular, sistema cardiocirculatório, né? Então, de certa forma, todos eles estão representando, na realidade, a essência do que é o sistema, que ele tem um conjunto de vasos e que vai precisar de um motor para estar distribuindo, né, os nutrientes para todo o nosso corpo através desses vasos sanguíneos. Para quem já teve a oportunidade de regar uma planta ou regar um jardim, um gramado, talvez nunca tenha parado para pensar na importância que a distribuição da água dentro de um ambiente é fundamental para o desenvolvimento de todas aquelas estruturas que estão ali. Uma planta, uma árvore, o gramado, né? E para a gente distribuir essa água para regar um jardim, a gente, na realidade, precisa de um sistema complexo de ductos que vão estar conduzindo essa água até chegar lá na torneira e na mangueira para você regar um jardim, né? E lá no começo desse sistema de ductos, nós temos uma estação que bombeia essa água para que ela chegue com uma pressão suficiente para que você consiga, de fato, ter ela saindo pela torneira e pela mangueira toda vez que você abre uma válvula. Então, quando nós fazemos uma analogia para o nosso corpo humano, a gente tem um sistema fantástico, que é um extenso sistema de ductos que vai estar distribuindo, né, o sangue, que vai estar conduzindo uma série de elementos, desde o oxigênio a nutrientes até hormônios e contribuindo para outros aspectos como a imunidade e a própria temperatura, e com isso conferindo vitalidade a todas as células que formam o nosso corpo. Então, quando a gente cita aqui o coração, nesse momento a gente quer basicamente dizer para você quem é o sistema cardiovascular, circulatório, né, aparelho, enfim, qual seja o termo, que a gente já viu que temos vários sinônimos. A gente diria que ele é constituído basicamente por um vaso modificado, né? Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ter a aula de embriologia, se você não teve, eu não tive embriologia na minha formação, mas depois, estudando o corpo humano, né, eu descobri dentro da embriologia que o coração, durante a vida fetal, ele era nada mais, nada menos que um vaso sanguíneo. Mas um vaso sanguíneo que, durante esse desenvolvimento, né, embrionário, que depois vai virar o feto, ele adquiriu características especiais e se desenvolveu de tal forma que alcançou esse órgão maravilhoso que nós conhecemos como coração. E esse coração vai ser o responsável por estar bombeando, né, o sangue com todos os seus nutrientes para distribuir para todas as células que formam os tecidos e órgãos do nosso corpo através do sangue. E esse sangue, né, vai ser obviamente conduzido através de uma rede de ductos, que é o que nós chamamos de vasos sanguíneos. Entre parênteses, eu coloquei vasos linfáticos, porque na realidade o sistema imune e linfático, e nesse caso a circulação linfática, ela é um subsistema do sistema circulatório, né? Eu costumo brincar com os alunos quando eu vou falar da linfa, que eu tenho um ditado, né, que eu brinco ao explicar esse conteúdo para eles. Eu falo, de onde vem a linfa? E aí eu criei uma frase que eu coloco assim, olha, a linfa é o seguinte, do sangue viestes, ao sangue voltarás. Eu costumo dizer isso por quê? Porque a linfa, ela é proveniente do líquido intersticial, né? Então o excesso de líquido intersticial é drenado para dentro de um capilar linfático e passa a ser chamado de linfa. E da onde veio esse líquido intersticial? Do plasma, né? Ou seja, a água que extravasou através dos poros dos capilares, que a gente vai chegar lá ao longo dessa aula, e que vai estar carreando os nutrientes, né, os solutos que estão na corrente sanguínea. Então essa água que faz parte do plasma, que extravasa da parede de um capilar para o tecido, carreando os nutrientes, quando ele chega no interstício, ele passa a ser chamado de líquido intersticial. Então,
essa linfa veio do interstício que veio do sangue. E quando esse líquido intersticial é drenado para dentro de um vaso linfático, lá no final da circulação linfática, ele volta para a circulação sanguínea através da circulação venosa. A gente pode um dia, se vocês acharem interessante, falar um pouquinho sobre o sistema imune linfático, que é muito legal. Bom, agora que nós já sabemos a composição do sistema circulatório, que é o coração, o sangue, né, que é o humor desse sistema, e os vasos sanguíneos, vamos falar um pouquinho do coração. Né? Então, quem é o coração? Bom, o coração, gente, ele é um órgão que ele não é um órgão extremamente volumoso, né? Então a gente tem algumas medidas ali para você ter uma noção da dimensão, ok? Então são 3 medidas que basta você fazer uma medida para uma parede superior, para uma parede posterior e uma lateral, e depois replicar isso para as outras 3 paredes, que você tem mais ou menos o volume do coração. Mas o mais interessante não é a gente dizer que o coração, como a gente costuma dizer, ele tem mais ou menos o tamanho da sua mão fechada, né? Porque existem vários fatores que vão interferir no volume desse órgão, que é o coração. Primeiro, a diferença de gênero. Nas mulheres, a gente vai ter esse coração pesando em média 250 gramas, e nos homens, geralmente, pesando em torno de 300 gramas. Mas eu gostaria que vocês tivessem em mente que esse coração ele acompanha uma proporção corporal. Então, se eu olhar para um homem baixo, magro, franzino, talvez ele tenha um volume cardíaco menor. E se eu pegar uma mulher mais alta, mais corpulenta, mais forte, ela talvez tenha um volume maior. Tá? Então, de uma maneira geral, né, a gente diz que o homem tem um volume cardíaco um pouco maior, porque normalmente, né, de uma maneira geral, os homens geralmente tem um atributo físico um pouco mais avantajado em relação às mulheres. Mas lembrem-se, isso é um volume médio, ok? A prática de exercício físico regular de alta intensidade faz com que a massa cardíaca se desenvolva, né, o tecido muscular que forma as paredes do coração se desenvolva, e esse volume cardíaco também aumente, tá? Assim como aquele indivíduo que é sedentário, as paredes do seu coração vão se tornar mais fracas, mais delgadas, e, consequentemente, esse volume cardíaco tende a ser um pouco menor. Agora, onde está localizado esse coração? Né? Eu costumo dizer que mediastino é uma descrição muito simples quando a gente quer descrever a posição do coração dentro do corpo humano. Tá? Por quê? Porque o mediastino ele vai se dividir em partes. Mas antes de descrever exatamente quais são as partes do mediastino e qual a posição específica do coração dentro dessas divisões do mediastino, eu gostaria de salientar a vocês o porquê das pessoas dizerem que o coração está localizado do lado esquerdo do peito. Né? A verdade é que o coração está no meio, ok? Só que se eu pegar o coração, e eu vou observar que 2/3 desse coração está à esquerda da linha mediana. E apenas 1/3 do coração está à direita da linha mediana. Um outro aspecto extremamente importante é que esse coração está inclinado, certo? Então a parte que está voltada para baixo e para a esquerda do corpo humano é a parte onde a massa muscular do coração é mais desenvolvida. E a parte que está voltada para cima e para a direita é a parte menos desenvolvida em termos de tecido muscular. Então, quando o coração contrai e relaxa, a pessoa acaba tendo a sensação mais evidente do batimento cardíaco à esquerda. Tá? Por isso que as pessoas falam que nós temos o coração do lado esquerdo do peito, que nem dizia Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, né? Dentro do coração. Então, obviamente que Milton Nascimento não manjava muito de anatomia, né? Sim de poesia. Bom, agora, para vocês se encaixarem no que é mediastino e eu poder falar das divisões do mediastino, é importante você ter a definição de mediastino muito clara na sua mente, ok? Então é bem fácil de você visualizar. Então, o que é o mediastino? Ele é o espaço que está localizado entre o externo, que está localizado anteriormente, e a coluna vertebral, que está localizado posteriormente, né? Ou seja, no sentido antero-posterior é o espaço entre o externo e a coluna vertebral.
e é o espaço localizado entre um pulmão e outro no sentido lateral. Então, eu formando esse quadrado, né, esse quartinho, isso é o que nós chamamos de mediastino. E é aí onde entra um detalhe. Quando você olha esta imagem que está aparecendo para você agora, você percebe que o mediastino, ele é uma área extensa, né? Isso é uma secção, uma vista anterior de uma secção coronal ou secção frontal. Retiramos a parte anterior da caixa torácica e a gente está vendo aí, né, um espaço localizado entre os pulmões em amarelo, que é o mediastino superior, e uma parte localizada entre os pulmões mais abaixo em vermelho, que é o mediastino inferior. Pelo formato dessas áreas, você já diria, o coração está localizado onde? A resposta com certeza seria mediastino inferior. Mas se eu pegar essa imagem e no nível aqui, ó, do coração, né, que está nesse mediastino inferior, eu fizer uma secção transversal, eu vou ter essa vista aqui. Então isso aqui é uma vista superior, né, da porção inferior do tórax, e aí eu consigo verificar que o mediastino inferior, ele está dividido em 3 partes. Ele está dividido em um mediastino anterior, que é exatamente aquele espaço que está entre o coração e o externo. Um mediastino médio, que a gente percebe pelo formato, que é exatamente onde está o coração. E o mediastino posterior. Então, se nós fôssemos definir a localização do coração, o mais correto não seria dizer que ele está localizado no mediastino, mas sim que ele está localizado no mediastino inferior médio, tá? Isso é para a gente ser bem específico em relação à localização desse órgão. Eu passo isso para vocês não para ser detalhista, mas sim porque é uma informação simples de a gente estar compreendendo e estar fazendo essa construção, né, daquilo que é o sistema cardiovascular para a gente. Então vamos lá. Essa aqui é uma outra imagem, né, que está mostrando aí o mediastino, mas mostrando ele em relação à caixa torácica, só para você ter uma noção de dimensão e da posição do órgão dentro do corpo humano. Agora que você já tem essa visão geral, você já sabe o que é mediastino e exatamente a posição exata do coração dentro do corpo humano, vamos começar a falar um pouquinho de outros aspectos anatômicos do coração, né? Então, nós temos o que nós chamamos de posição anatômica do coração. Essa posição anatômica, primeiro envolve descrever que ele está localizado no mediastino inferior médio. Segundo, neste coração, a gente vai observar faces. O que são faces? São superfícies do órgão que estão voltadas para um determinado elemento, ou voltadas para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para cima, para baixo, ou voltada para um órgão, né? Que é o que normalmente nomeiam as faces, né? Então, nesse caso, o coração vai ter uma face anterior, porque está voltada para frente, e vocês vão visualizar isso daqui a pouquinho através de uma imagem, que ela pode ser chamada de uma face anterior ou esternocostal. Por quê? Porque é justamente a parte do coração que está em contato com o externo e com um pedacinho das costelas que estão se articulando com esse externo. Depois eu tenho uma face chamada de esquerda ou pulmonar, que é justamente o lado esquerdo do coração que está em contato com a face medial do pulmão esquerdo. Daí o fato de a gente falar que ela é uma face esquerda, que está voltada para a esquerda, ou uma face pulmonar, porque está em contato com o pulmão que está imediatamente à esquerda do coração. E uma outra face, que é o que nós chamamos de face posterior ou diafragmática. Essa face posterior, eu diria que eu acho até um pouco controverso falar um pouco dela no sentido de posterior. Porque quando nós vamos analisar a posição do coração no corpo humano, essa face posterior, ela é uma face que ela está inclinada, né? Eu diria que ela é uma face posterior-inferior, ela está muito mais voltada para baixo do que para trás. Mas uma coisa, inegavelmente, é que ela está em contato com o músculo diafragma. Então eu diria que eu prefiro muito mais chamá-la de uma face diafragmática do que uma face posterior. Mas isso são aspectos que a gente vai observar nos livros, nas várias referências bibliográficas, e que às vezes a gente analisa a teoria e quando a gente vai para a prática, às vezes a gente fica com aquele quê, né? Pô, será que isso aqui está certo?
É apenas uma posição, né, um ponto de vista, e que nem sempre todos os autores descrevem da mesma forma. Nós temos uma margem, né, uma margem que está voltada para a esquerda, uma margem que está voltada para a direita, né, margem esquerda ou direita do coração, e nós vamos ter, por fim, as extremidades do coração. Eu vou ter uma extremidade que está voltada para a baixa e para a esquerda, que é justamente aquela parte do coração cujo tecido muscular cardíaco está mais desenvolvido, que é justamente a parte do ápice do coração, né? A gente costuma dizer que o ápice é a ponta do ventrículo esquerdo, mas o ápice ele é um pouco mais volumoso do que isso, né? A gente traça uma linha oblíqua no coração que basicamente divide o coração em duas porções. E essa porção que está voltada para baixo e para a esquerda seria o ápice, assim como aquela que está voltada para cima e para a direita é o que a gente chama de base. Ápice cardíaco, base cardíaca, ou ápice do coração, ou base do coração. Bom, agora que eu descrevi para vocês em termos de teoria, né, eu vou simplesmente tentar demonstrar isso através dessas imagens para vocês. Então eu procurei fazer algumas marcações, que é justamente para vocês se localizarem de uma forma um pouquinho mais fácil, tá? Então essa imagem que eu coloquei aqui é como se eu tivesse pego um cadáver, tivesse aberto a sua caixa torácica, retirado a parede anterior do tórax, e se eu observar a posição do coração entre os pulmões, é exatamente essa posição que eu estou vendo nessa imagem, ok? Por isso que eu digo que eu estou vendo aí a face anterior ou externocostal. Anterior porque ela está voltada para frente, tá? Então, talvez vocês tenham percebido agora que essa imagem eu fiz uma marcação com uma linha verde, que para procurar destacar o melhor possível. Ela basicamente pega o quê? O ventrículo direito. Tá? Então toda essa área que está demarcada como face anterior ou externocostal, ela compreende literalmente o ventrículo direito, que está em contato com esse externo e parcialmente com as costelas que estão se articulando com esse externo. Tá? Daí o termo face anterior ou face externocostal. Agora, na sequência, a gente vai ver a face esquerda pulmonar. Bom, se você prestou bem atenção na imagem anterior, você já consegue delimitar, né, apesar de não estar marcado na figura, o que é o ventrículo direito, que está voltado para frente. E você consegue já meio que intuitivamente perceber que o ventrículo esquerdo está voltado para o lado, nesse caso para o lado esquerdo. E justamente essa área do coração, que compreende basicamente o ventrículo esquerdo, é que a gente chama de face esquerda ou face pulmonar. Tá? Então a face do pulmão que está em contato com o coração, a gente vai chamar ela de face mediastínica, face medial ou face mediastinal. Por quê? Porque ela está voltada para o mediastino, para o meio, para a linha mediana. Tá? Então toda essa área que está aqui, circundada por essa linha esverdeada, é o que a gente chama de face esquerda ou pulmonar e que basicamente compreende o ventrículo esquerdo. E nessa imagem aqui, eu quero falar da face posterior ou diafragmática. Gente, esse coração, ele não está na posição anatômica, ok? A gente elevou essa parte aqui. Tá? Esse coração ele ficaria mais deitado, ok? Então a gente elevou esse coração, colocou ele numa posição onde a face posterior ou diafragmática se tornasse mais visível, ok? Mais fácil de você identificar. Então, essa área aqui, que basicamente compreende a parte posterior, né, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, é o que a gente chama de face posterior ou face diafragmática. Tá? Então ela literalmente vai estar em contato com o músculo diafragma, e nesse músculo diafragma a gente vai observar um forame, né? Alguns forames, né? Um deles é justamente o forame da veia cava inferior, né? Que vai estar atravessando esse músculo diafragma e alcançando aí a cavidade abdominal. Nesse caso é o inverso, né? É a veia cava inferior que está vindo da cavidade abdominal, atravessando o músculo diafragma através desse forame da veia cava inferior, e aí chegando até o coração, até uma de suas câmaras cardíacas, drenando aí o sangue venoso de toda essa região inferior do corpo.
E aí, gente, a gente chega em um dos envoltórios do coração, tá? Então, talvez você se pergunte assim, pô, professor, o senhor não falou das margens, não falou do ápice, então vou voltar uma imagem aqui, tá? Então, se eu pegar e traçar uma linha imaginária aqui, ó, acompanhando o mouse, né? Então, vou fazer uma marcação aqui, caneta, vou usar uma cor azul. Ó, se eu traço uma linha imaginária aqui, ó, o que está abaixo é o ápice e o que está acima é a base, tá? E aí eu posso também fazer uma outra marcação, né? Então aqui apagar toda a tinta do slide. Isso aqui, ó, é o que eu chamo de margem esquerda do coração e isso aqui é o que eu chamo de margem direita do coração, tá? Completando aí essa descrição da posição anatômica do coração. Agora, esse coração, ele fica localizado no mediastino, mas ele fica envolto por uma estrutura saculiforme que é o que nós chamamos de pericárdio, ok? Esse pericárdio é uma estrutura, né, membranácea, formada de tecido conjuntivo fibroso, é uma estrutura fibrocerosa, alguns gostam de descrever assim, porque ela envolve o coração, protegendo o coração. Esse pericárdio tem, além de função de proteger o coração, ancorar ele no mediastino, né, e permitir a liberdade suficiente de movimento para que ele possa contrair e relaxar de forma eficiente para estar bombeando o sangue e os nutrientes para todo o nosso corpo. Só que para você entender essa função, você vai precisar entender um pouquinho as divisões do pericárdio. Tá? E aí é onde eu digo que o pericárdio ele vai se dividir basicamente em dois elementos. Um que é o externo, que é o que a gente chama de pericárdio fibroso, que é justamente a parte do pericárdio que é inextensível. Tá? Por isso que o coração, quando a gente tem o caso de hipertrofia desse órgão, a gente tem um problema sério. Por quê? Porque o aumento demasiado do trofismo cardíaco, ele vai esbarrar no pericárdio. Então o coração ele não consegue crescer em termos de volume para fora, porque ele encontra o pericárdio que limita esse desenvolvimento do coração. E aí é onde esse tecido cardíaco, né, esse miocárdio, começa a se desenvolver para dentro, ou seja, o espaço das câmaras cardíacas começam a diminuir, certo? E aí é onde a gente tem o que a gente chama de hipertrofia, né, a hipertrofia cardíaca. A gente pode falar um pouquinho disso se for da vontade de vocês. Depois a gente vai ter o que a gente chama de pericárdio seroso. E esse pericárdio seroso, para quem lembra das pleuras em relação aos pulmões, vai conseguir entender perfeitamente o pericárdio seroso. Imagina o pericárdio seroso como se fosse um balão, e esse balão simplesmente envolvesse uma bola, né? Então, a parte desse balão que está em contato com a bola é o que a gente chamaria de quê? De lâmina visceral do pericárdio seroso. E a parte do balão que não está em contato com a bola é o que a gente vai chamar de lâmina parietal. Mas para você conseguir entender melhor, vamos colocar uma imagem, tá? Então nós estamos vendo aqui à esquerda o coração e eu estou vendo aqui um balãozinho, certo? Esse balãozinho está representando o que a gente chama de pericárdio seroso. E aí, como eu havia citado, imagina esse balãozinho envolvendo uma bola, e essa bola seria o coração. Então a imagem do meio, esse pericárdio seroso está envolvendo o coração, e mais à direita ele envolveu completamente o coração. Então você observa que existem duas partes desse pericárdio seroso. Uma que está em contato com o coração, que é o que a gente chama de lâmina visceral do pericárdio seroso, e uma parte que não está em contato com o coração, que é a lâmina parietal do pericárdio seroso. E nessa cavidade pericárdica, que é o espaço dentro desse balãozinho, que é um espaço muito pequeno, pode parecer pela imagem que esse espaço é enorme, mas é um espaço muito pequeno, onde a gente observa a presença de uma substância chamada de líquido pericárdico. Vamos pensar nesse líquido como se fosse um óleo lubrificante. Então, toda vez que o coração contrai e relaxa, ou seja, ele aumenta, ele muda a sua forma, né, por conta dessa contração e relaxamento do músculo cardíaco, você tem que imaginar que essa superfície da lâmina visceral vai estar deslizando sobre essa superfície da lâmina parietal.
e isso vai gerar um atrito entre essas duas superfícies. Então esse líquido pericárdico é para funcionar como se fosse um óleo lubrificante, de forma que essas lâminas do pericárdio seroso possam deslizar uma sobre a outra toda vez que o coração se contrai e se relaxa, né? E esse líquido pericárdio fazendo essa função vai permitir com que não haja um atrito lesivo para essas estruturas e muito menos para o coração. Então, nessa imagem aqui, a gente tem o pericárdio, a gente retirou o coração, ok? Então, observe comigo aqui, ó, onde a setinha laser está, tá? Externamente, o que eu estou vendo que é pericárdio fibroso. E internamente, o que eu estou vendo? A lâmina parietal do pericárdio seroso, ok? Nesses pontos aqui, ó, onde você está vendo que ela está se refletindo, é exatamente o ponto onde ela vai se refletir e passar a recobrir toda a superfície externa do coração, ou seja, onde ela vai se transformar em lâmina visceral do pericárdio seroso. E essa lâmina visceral do pericárdio seroso, ela fica aderida sobre o coração, não é uma lâmina que a gente consegue destacar, ok? Beleza. Vimos aí o pericárdio, né? Então vamos ver se vocês estão craques, né? Superfície externa do coração. Qual é o pericárdio que estamos falando? Fibroso. Fiz uma secção nesse pericárdio e rebati em 3 folhetos aqui. Quando eu olho para essa superfície interna desse folheto, quem que eu estou vendo aqui? A lâmina parietal do pericárdio seroso. Então lembre-se, gente, o pericárdio fibroso, ele fica aderido na superfície externa da lâmina parietal do pericárdio seroso, como se fossem uma coisa só. Então, quando você tem uma camisa de botão e você abre essa camisa de botão, simplesmente imagine que a superfície externa da sua camiseta é o pericárdio fibroso e que a superfície interna é a lâmina parietal do pericárdio seroso, e que essas duas lâminas estão grudadas como se fosse uma coisa só. E quando você olha aqui no meio, você me diz o seguinte: "Ô professor, eu estou vendo o coração aí." E aí eu diria para você: sim, você está vendo o coração. Mas o que você não está vendo e que está ali é a lâmina visceral do pericárdio seroso. E por que você não a enxerga como você enxerga as outras estruturas? Porque essa lâmina, que acaba agindo sobre o coração como uma espécie de membrana, ela é uma lâmina translúcida, certo? Então imagina quando você está lá na sua cozinha e você ficou com vontade de comer uma fruta, como um mamão, e aí você olhou e tinha um mamão... Esqueci o nome daquele mamão que é grande. E aí você cortou um pedaço do mamão, que seja um mamão papai. Você não quer comer o mamão inteiro, você cortou a metade. E aí o que você faz com a outra metade? Muitas pessoas pegam e envolvem naquele plástico, aquele plástico transparente que vem em forma de rolo, certo? Então eu diria para você imaginar essa lâmina visceral do pericárdio seroso como se fosse aquele Magipac, aquele filme plástico que a gente usa para envolver, né? Então essa lâmina está aderida sobre o coração. Então quando a gente olha para o coração, a gente só tem a noção dessa lâmina visceral do pericárdio seroso porque ela vai deixar a superfície do coração lisa e brilhosa, tá? Que é justamente por conta da sua presença. Agora que a gente falou do coração, o que eu quero falar para vocês aqui? Tentar não me alongar, porque o objetivo é falar de vasos sanguíneos e circulação, né, gente? Camadas da parede do coração. O coração tem 3 camadas, né? E a primeira camada, que é a mais externa, é aquilo que a gente chama de epicárdio. E eu coloquei entre parênteses aqui, que é justamente para chamar a atenção de vocês. A lâmina visceral do pericárdio seroso, que é a parte mais interna do pericárdio, ela também é parte da parede do coração. E quando a gente compreende ela como parte da parede do coração, em vez de eu chamá-la de lâmina visceral do pericárdio seroso, eu vou chamá-la de epicárdio, ok? Mas essa não é a camada mais importante, né? Todas elas têm sua função, obviamente. Mas eu quero que você pense o seguinte: o coração é basicamente um músculo. As paredes do coração são predominantemente formadas de tecido estriado cardíaco, ok? Ou simplesmente tecido muscular cardíaco. Então imagina o seguinte: imagine a parede da sua casa. Ela é formada por quê? Tijolos, cimento, argamassa, e aí você construiu a parede, certo? Então essa parede formada de
tijolo, de cimento e o acabamento ali, que seria a argamassa para deixar ela lisinha, isso aí representa o miocárdio, que é a porção intermediária dessas 3 camadas que formam a parede do coração. Só que essa parede, ela precisa de um acabamento final para deixar ela bonita. Então, por mais que a gente tenha passado a argamassa lá e ela tenha ficado lisinha, o que a gente costuma fazer? Pintar. Então eu vou ter uma camada de tinta do lado de fora e vou ter uma camada de tinta do lado de dentro. Então é exatamente isso que eu costumo descrever, dessa forma que eu costumo descrever as paredes do coração. Então eu olho para o coração e ele é basicamente o quê? Miocárdio. E é como se eu tivesse uma camada de tinta do lado de fora dessa parede, que representa o epicárdio, que é como se fosse uma membrana que revestisse o coração externamente, e eu tenho uma camada interna, ou seja, uma camada de tinta que está revestindo essa parede pelo lado de dentro, e que nesse caso eu vou chamar de endocárdio, ou seja, como se fosse uma membrana que reveste o coração internamente. Então o coração como um todo, ele é basicamente um músculo, com uma lâmina de revestimento externa, que é o epicárdio, e uma lâmina de revestimento interno, que é o endocárdio. Um detalhe bem interessante sobre tanto o miocárdio quanto o endocárdio. Tá? Primeiro, qual que é o controle desse tecido muscular? Voluntário ou involuntário? Ah, professor, o senhor colocou aí no slide, involuntário. Que pergunta é essa? Bom, em termos de funcionamento, né, obviamente que o tecido muscular cardíaco ele é controlado através de uma série de elementos que envolvem desde a divisão autonômica do sistema nervoso até a ação de alguns hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Mas a gente pode influenciar, né, conscientemente o funcionamento desse órgão. A gente não consegue controlar, mas a gente consegue influenciar. Por isso que é importante entender que o controle do coração, do tecido muscular cardíaco, ele é de ordem involuntária. Por isso que a gente só influencia. Agora, o endocárdio tem uma coisa que é muito interessante. Por quê? Porque ele faz conexão com os vasos sanguíneos. Tá? E quando nós formos falar dos vasos sanguíneos, vocês vão perceber que a camada mais interna dos vasos sanguíneos é o que a gente chama de endotélio, né? Ou seja, uma camada de células endoteliais, né? Um conjunto de células endoteliais que formam aquilo que a gente chama de simplesmente de endotélio. E essa camada de endotélio é o seguinte: imagina os vasos sanguíneos que chegam no coração. Por exemplo, as veias cavas, né? Quando essa veia cava chega ao coração, o endotélio que está revestindo essas veias cavas, quando ela chega no coração, o endotélio não acaba. A veia acabou, porque se conectou à parede do coração. Mas o endotélio não. O endotélio ele seguiu e passou a revestir o interior de todas as câmaras cardíacas. Né? Só que agora, em vez de ser chamado de endotélio, eu não estou mais revestindo um vaso, eu estou revestindo o coração internamente. Então, em vez de chamar de endotélio, agora eu chamo de endocárdio. Então isso é uma coisa bem interessante da gente estar chamando a atenção. E tudo que eu tenho dentro dessas câmaras cardíacas eu vou estar revestindo. Então o miocárdio vai estar sendo revestido, né? Então todas as características desse miocárdio, como músculos pectíneos, músculos pectinados, trabéculas cárneas, vão estar sendo revestidas por esse endocárdio. As cordas tendíneas e as válvulas cardíacas também vão estar sendo revestidas por esse endocárdio, ok? E aí eu coloco uma imagem aqui, né, que é uma imagem bem legal. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, primeiro, tá, vou destacar para vocês, essa partezinha de cima. Ó. Vocês estão percebendo que a gente fez um quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho, ele está pegando numa dessas câmaras cardíacas que está voltada para cima e para a direita, que é justamente a parte do coração cujo tecido muscular é menos desenvolvido, que são os átrios. E aí eu coloquei essa parede aqui embaixo. E quando você olha para essa parede, o que você percebe? Você percebe que a gente tem uma fina camada de revestimento interna, que é o endocárdio, uma grande camada, né, extremamente espessa, que é o miocárdio, e depois eu vejo aqui uma outra camada bem delgada, que é o que a gente chama de epicárdio, também posso chamar de lâmina visceral do pericárdio seroso. Então eu estou ampliando aqui para ficar bem fácil, tá? Então, ó, a mãozinha está passando sobre o epicárdio, vulgo lâmina visceral. Depois eu tenho um espaço, que é a cavidade pericárdica.
E depois eu vejo aqui dois elementos que estão fundidos como se fosse um só. O que está voltado para a cavidade pericárdica, que é a lâmina parietal do pericárdio seroso, e o que está voltado externamente, que é o que a gente chama de pericárdio fibroso. Tá? Então, dessa forma, a gente construiu aí as paredes do coração. Agora, quando a gente olha para o coração e a gente faz uma secção no plano coronal, a gente observa aí que o coração ele vai ser dotado de 4 câmaras cardíacas, né? Então, quem prestou bem atenção e lembra do conteúdo ministrado nas aulas de anatomia, vai lembrar que as câmaras que estão voltadas para baixo e para a esquerda se referem aos ventrículos, que é aquela parte cujo miocárdio é bem mais desenvolvido. E a parte que está voltada para cima e para a direita é a parte cujo miocárdio é menos desenvolvido por razões que eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante, que é o que nós chamamos de átrios. Então eu vou ter um átrio esquerdo, um átrio direito, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. E o que a gente vai observar dentro dessas câmaras cardíacas? Uma série de elementos extremamente importantes. O primeiro, né, a ser descrito aqui é o átrio direito, que basicamente se refere à margem direita do coração, assim como a setinha está indicando ali no slide para você. Mas a gente vai observar outras coisas importantes nesse átrio direito, que é justamente o recebimento de 3 importantes vasos venosos. Tá? Quem seriam esses 3 grandes vasos venosos que afluem ao átrio direito? As 2 veias cavas, né, a veia cava superior e a veia cava inferior, e depois eu ainda tenho o seio coronário, que é um vaso venoso mais dilatado, por isso que eu chamo de seio, e que está drenando aí cerca de 75% do sangue venoso do coração diretamente para o átrio direito. Tá? Aí você deve até estar se perguntando agora, né? Ô professor, o seio coronário drena 75% do sangue venoso para o átrio direito, mas e os outros 25%? O que acontece é que a gente tem o que a gente chama de veias cardíacas mínimas, né? Que são veias que estão distribuídas por todas as câmaras cardíacas e que estão drenando o sangue venoso da câmara cardíaca, da parede da câmara cardíaca, diretamente para o interior da câmara cardíaca. Então, por exemplo, o sangue venoso da parede do átrio direito é drenado através dessas veias cardíacas mínimas diretamente para o interior do átrio direito. Assim como eu vou ter várias minúsculas veias que vão estar drenando o sangue venoso da parede do ventrículo direito diretamente para o interior do ventrículo direito. E isso vai acontecer em todas as câmaras cardíacas. E esse volume de sangue venoso da câmara cardíaca que é drenado diretamente da sua parede para o seu interior corresponde a esses outros 25%. Tá? Depois a gente vai observar uma coisa muito interessante lá no átrio direito, que é extremamente importante a gente ressaltar, que é a presença de uma estrutura muscular que nós chamamos de músculos pectíneos ou músculos pectinados, tá? Eu costumo colocar pectinados porque o pessoal confunde às vezes com o músculo pectíneo que a gente tem lá na região inguinal, né? Certo? Então aquele músculo, né, que faz parte lá dos flexores do quadril, né? Que é o músculo pectíneo. Então eu costumo colocar pectinado aqui, mas tanto faz ser pectíneo ou pectinado. O que acontece é o seguinte, quando a gente olha para o interior do átrio direito, a gente vai observar que a maior parte, uma boa parte do átrio, a parte posterior, né, ela é lisa. E essa parte anterior e até um pouco lateral, ela vai ser enrugada por conta de uma série de estriações, que é a presença desses músculos pectinados. E o que é interessante a gente explicar sobre esses músculos pectinados, que eu vou mostrar para vocês, não sei se eu coloquei uma figura agora, vocês me perdoem, não lembro de cabeça. Mas qual que é a importância desses músculos pectinados na circulação do sangue quando ele chega no coração? O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, o coração vai bombear sangue para o corpo todo, certo? Para 2 lugares, ele vai bombear sangue para o corpo e bombear sangue para os pulmões ao mesmo tempo, ok? Então o meu ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões, o meu ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo todo. E o sangue que se distribuiu para o corpo todo, ele vai retornar para o coração e vai chegar lá no átrio direito. E o sangue que foi do coração para os pulmões retorna para o coração e chega no átrio esquerdo. A gente vai falar isso bem explicadinho depois em circulação. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês?
Quando o sangue sai do ventrículo direito, vai até os pulmões e retorna dos pulmões até o átrio esquerdo, o caminho é longo ou o caminho é curto? O caminho é curto. Porque para pensar, o ventrículo direito bombeou o sangue que sai do coração e os pulmões estão literalmente encostados no coração. Então, para o sangue sair do ventrículo direito, sair do coração, chegar até os pulmões, oxigenar e retornar para o átrio esquerdo é um caminho muito curto. Então, o sangue sai do ventrículo direito com uma pressão alta e ele chega até o átrio esquerdo, ele sai do ventrículo direito com a pressão alta e chega no átrio esquerdo com uma pressão igualmente alta. Agora, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e ele é bombeado para o corpo todo, esse sangue sai com uma pressão alta, mas o caminho é muito longo. Para esse sangue sair do ventrículo esquerdo, chegar até os tecidos mais longínquos do coração, e depois fazer o caminho de volta até chegar no átrio direito, esse caminho é extremamente longo. Então eu costumo fazer uma analogia muito simples, que é o seguinte: você está dentro do seu quarto, você está brincando com seu irmão, com seu sobrinho, enfim, com seu afilhado, e você pega um carrinho, e empurra ele pelo chão, né, de uma ponta do quarto para ele chegar na outra ponta do quarto. O carro sai com alta velocidade, e à medida que ele vai chegando próximo da outra parede, a velocidade vai aumentando ou diminuindo? Vai diminuindo. Então pensa no sangue que sai do ventrículo esquerdo e que precisa chegar até o lugar mais distante do coração e depois retornar para o átrio direito, como esse carrinho. Ele está saindo com uma pressão extremamente alta, pressão alta o suficiente justamente para fazer com que ele consiga chegar nos lugares mais longínquos e consiga retornar até o coração ao átrio direito. Só que quando ele chega no átrio direito, essa pressão já está baixa. Então para pensar. Se os dois átrios, cuja função é bombear sangue para os ventrículos, tiverem pressões diferentes, eles vão bombear volumes de sangue iguais ou similares? Não. A pressão do sangue está alta no átrio esquerdo e a pressão do sangue está baixa no átrio direito. Se esses dois átrios se contraírem com a mesma força, eu vou bombear o mesmo volume de sangue? Não. Eu vou bombear um volume de sangue menor do átrio direito para o ventrículo direito. E isso pode acontecer? Não pode acontecer. É por isso que lá na parede do átrio direito eu tenho uma quantidade extra de tecido muscular, como se é que eu posso usar esse termo dessa forma, que são os músculos pectinados, ou pectíneos. Então, quando o átrio direito se contrai, ele tem esse reforço dos músculos pectíneos. Então, quando os átrios se contraem, o sangue vai dos átrios para os ventrículos. E como no átrio direito eu tenho esse reforço do músculo pectinado, que é como se desse uma força de contração extra ao miocárdio do átrio direito, ele se contraindo com um pouco mais de força faz com que esse sangue que chegou no átrio direito com uma pressão baixa, ele saia do átrio direito e chegue no ventrículo direito com uma pressão equalizada quando comparada com a pressão do sangue que chegou do átrio esquerdo no ventrículo esquerdo. Tá? Então isso é algo muito importante para a gente entender a anatomia e, consequentemente, a fisiologia do sistema cardiovascular, o bombeamento do sangue e a circulação. Agora, para esse sangue sair do átrio direito e chegar no ventrículo direito, eu preciso passar por uma coisa chamada de septo atrioventricular, que não é o que está escrito aí, porque isso aí eu vou explicar outra coisa, tá? E nesse septo atrioventricular eu vou encontrar a presença de uma válvula chamada de atrioventricular direita e que antigamente a gente chamava de tricúspide, tá? Então, quando os átrios se contraem, os ventrículos estão relaxados, as válvulas atrioventriculares se abrem, permitindo com que o sangue flua dos átrios em direção aos ventrículos. Pois bem, e aquele septo interatrial e a fossa oval, professor? O que acontece é o seguinte: anatomicamente, o que é o septo interatrial? Inter, entre, atrial de átrios. Então, septo interatrial, septo entre átrios. Né? Ou seja, é literalmente a parede que eu tenho entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Só que durante a vida fetal, né, ele não respira, o feto não respira, né? Ele recebe a oxigenação através do cordão umbilical da mãe, né, que faz o contato dele com a mãe. Então, a gente vai observar na parede, né, nessa parede, que é o septo interatrial, uma abertura chamada de forame oval. Então, todo o sangue venoso
todo o sangue do feto que chega até o átrio direito, uma partezinha dele vai passar para o ventrículo direito, e do ventrículo direito é bombeado em direção aos pulmões. Mas por que é só uma pequena parte desse sangue? Porque o feto não respira e os pulmões não são totalmente desenvolvidos. Além do mais, quando o sangue do feto chega até o átrio direito, ele já chegou como sangue semi-arterializado. Por quê? Porque ele já recebeu a oxigenação proveniente da mãe. Então, esse sangue semi-arterializado que chega ao átrio direito, a maior parte desse sangue vai passar diretamente do átrio direito para o átrio esquerdo através de uma abertura chamada de forame oval. Mas, professor, ali no slide está escrito fossa oval. Sabe o que acontece? Quando ocorre o nascimento, em que o cordão umbilical dessa criança é cortado e essa criança respira pela primeira vez, o que acontece com esse forame oval? Ele fecha, né? É como se a gente tivesse uma válvula ali que já foi programada para se fechar a partir do momento que esse feto, né, foi exteriorizado e se tornar um recém-nascido. Então esse forame oval se fecha e o que sobra? A fossa oval, que é um resquício da presença do forame oval durante a vida fetal. Ok? Bom, e para finalizar, né, aquilo que eu já havia comentado anteriormente, que essas válvulas atrioventriculares, assim como toda a superfície interna do coração, dentro das câmaras cardíacas, é recoberta pelo endocárdio. Descrevemos o átrio direito. Vou descrever para vocês o átrio ventrículo esquerdo, né? Então, átrio direito, ventrículo direito. Então, primeira coisa que eu vou falar, ventrículo direito está se referindo para aquela face anterior ou externo-costal do coração. Depois, eu vou observar na junção entre o átrio e o ventrículo a válvula atrioventricular direita, que vai estar ligada às cordas tendíneas, que por sua vez se ligam a uma estrutura muscular que está fixada na parede do ventrículo, que são o que nós chamamos de músculos papilares. Tá? Como é que eu faço para diferenciar músculos papilares de trabéculas cárneas, né? Toda a superfície interna do ventrículo, a maior parte dela é formada por trabéculas cárneas. Porém, os músculos papilares, eles têm um formato peculiar, porque eles têm um formato coniforme e todo músculo papilar está fixado a uma corda tendínea, ok? Então, como é que eu diferencio um músculo papilar de uma trabécula cárnea? Fácil, um músculo papilar está fixado a uma corda tendínea e uma trabécula cárnea não. Agora, o que é importante eu explicar aqui em termos de circulação sanguínea? Quando os átrios se contraem, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue passa dos átrios para os ventrículos. E quando os ventrículos se contraem, os átrios vão estar relaxados. E o que vai acontecer com as válvulas atrioventriculares, tanto direita quanto esquerda? Elas vão se fechar. E elas se fechando vão impedir o refluxo de sangue dos ventrículos em direção aos átrios. Mas tem uma coisa conflitante que eu quero saber se vocês vão entender. Quando o miocárdio dos ventrículos se contrai, o músculo papilar faz parte da parede, então ele se contrai também. E como o músculo papilar está fixado a uma corda tendínea, quando ele se contrai, ele puxa essa corda tendínea. E ao puxar a corda tendínea está fixada na válvula atrioventricular. Então eu puxo a válvula atrioventricular. E aí o pensamento intuitivo das pessoas é, caramba, quando o músculo cardíaco do ventrículo se contrai, o músculo papilar contrai, puxa a corda tendínea e puxa a válvula e a válvula abre? Não, gente, a válvula não vai abrir. O que acontece é o seguinte, quando os ventrículos se contraem, o espaço interno do ventrículo diminui drasticamente, o que faz com que a pressão do sangue lá dentro fique extremamente alta. E essa pressão é tão alta que força o fechamento automático dessas válvulas atrioventriculares para impedir o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios, mas esse músculo papilar está se contraindo, puxando a corda que puxa a válvula, que o objetivo não é abrir a válvula, e sim se contrapor à pressão do sangue que está empurrando a válvula em direção ao átrio. Ou seja, a pressão é tão alta que a tendência da válvula atrioventricular é fechar, e eu tenho uma eversão da válvula para o átrio direito e eu tenho o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, caracterizando aquilo que a gente chama de sopro cardíaco. Tá? Então, a função do músculo papilar da corda tendínea é puxar
a válvula atrioventricular para se contrapor à pressão do sangue que está empurrando ela em direção ao átrio, tá? Que é justamente para manter ela estabilizada na posição fechada, ok? E aí, chegamos ao septo interventricular, que é uma parede que está localizada entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Essa parede ela vai puxar mais para a espessura do miocárdio do ventrículo esquerdo, que é o mais desenvolvido. E por fim, a gente vai ter a válvula do tronco pulmonar, tá? Que é aquela válvula que vai se abrir quando o ventrículo se contrai. Tá? Então, o ventrículo direito se contraiu, o que vai acontecer? A válvula atrioventricular direita fecha para evitar o refluxo de sangue do ventrículo direito para o átrio direito. E a válvula do tronco pulmonar abre para que o sangue saia do ventrículo direito, vá para o tronco pulmonar e do tronco pulmonar para as artérias pulmonares e, por fim, chegar lá no átrio, chegar lá nos pulmões para ser o sangue devidamente oxigenado. O sangue oxigenou, deixou de ser sangue venoso, se tornou arterial, vai retornar através de veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo do coração, que é onde vai terminar uma das circulações. Bom, na sequência, gente, eu cito características do átrio esquerdo, tá? Então, o que tem de diferente do átrio direito para o esquerdo? Primeiro, no átrio direito, as veias cavas chegam e levam sangue venoso para o átrio direito. O seio coronário também. Então, no átrio direito, sangue venoso, que vai para o ventrículo direito, sangue venoso. E aí esse sangue sai do coração. E o que acontece no átrio esquerdo? Bom, não são as veias cavas nem o seio coronário que chegam lá. São 4 veias pulmonares, geralmente 2 de cada pulmão, que está trazendo sangue arterial para o átrio esquerdo. Sangue arterial que vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo sai do coração. Ok? Então, o que é interessante a gente comentar? Que dentro das câmaras cardíacas, do lado direito a gente só tem a circulação de sangue venoso e do lado esquerdo do coração a gente só tem a circulação de sangue arterial. Agora, dentro do átrio esquerdo, vocês estão vendo que lá no cantinho do átrio esquerdo a gente vai ter uma coisa chamada de aurícula, tá? Que é uma projeção saculiforme que busca ampliar o volume de sangue que cada átrio pode receber. E no caso da aurícula esquerda, ela é bem pequenininha e fica bem no cantinho, como se fosse um recesso, tá? E eu vou observar que dentro do átrio esquerdo ele é totalmente liso, com exceção da aurícula esquerda, que dentro dela eu vou ter um pouquinho de músculo pectinado. Aí você pensa, pô, professor, mas eu não tinha músculo pectinado só no átrio direito? Não. Eu tenho muito músculo pectinado no átrio direito. No átrio esquerdo eu tenho um pouquinho e confinado exclusivamente na aurícula esquerda. Por quê? Porque quando o átrio se contrai e o sangue vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, a tendência é que um pouco de sangue fique acumulado dentro dessa aurícula. E se o sangue estagnar, gente, o que acontece com o sangue? Ele coagula. E aí o que acontece? Numa sucessiva contração desse átrio esquerdo, esse coágulo pode se deslocar da aurícula esquerda, ir para o ventrículo esquerdo, entrar na aorta, ir para outro vaso e causar um acidente vascular. Então, para que a gente não tenha o acúmulo e nem a estagnação de sangue dentro da aurícula esquerda, o organismo desenvolveu um pouquinho de músculo pectinado ou pectínio dentro da aurícula esquerda. Então, toda vez que o átrio esquerdo se contrai, e ele se contrai simultaneamente ao direito, o músculo pectinado que está em ambos os átrios, eles se contraem. Só que no átrio esquerdo, o objetivo é só evitar que o sangue fique acumulado na aurícula, fique parado e eventualmente coagule. Aí esse sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, passa através da válvula atrioventricular esquerda, que vai estar fixada a uma corda tendínea, que está fixada no músculo papilar, que está junto de uma série de trabéculas cárneas que estão presentes na parede desse ventrículo. E esse ventrículo esquerdo, o que ele vai fazer? Ele vai estar bombeando o sangue para a artéria aorta. É onde a gente vai observar o quê? A válvula da aorta. Então, assim como acontece no lado direito, quando o ventrículo esquerdo contrai, o que acontece? A válvula atrioventricular esquerda se fecha e a válvula da aorta se abre, tá? A atrioventricular se fecha para evitar que o sangue volte do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. E a válvula da aorta se abre para que o sangue saia do ventrículo esquerdo e vá para a artéria aorta e consiga se distribuir para o corpo todo. E aí é onde a gente entra num aspecto bem interessante.
Quais são os primeiros ramos da artéria aorta? As artérias coronárias, tá? Não são aquelas artérias lá, o tronco bracocefálico, carótida comum, subclaves. Não, os primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias esquerda e direita. E uma perguntinha. O miocárdio do ventrículo esquerdo ele é mais espesso do que o miocárdio de qualquer câmara cardíaca. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele tem que bombear sangue para o corpo todo. Então o sangue tem que sair com uma pressão muito elevada, certo? Então para isso o miocárdio tem que se contrair com uma força muito elevada. Para quê? Para que esse sangue saia com uma pressão alta o suficiente para chegar até os lugares mais longínquos e voltar até o coração, chegando lá no átrio direito, tá? Ótimo, gente. Falei para vocês aqui de circulação, de anatomia do coração, certo? Por quê? Parece que eu falei muita coisa e vai faltar pouco tempo, né? Não vai faltar não, gente, tá? Estou mostrando só uma imagem do ventrículo aqui esquerdo, né? Que tem um miocárdio muito mais desenvolvido que o direito. Por quê? Porque o direito bombeia sangue só para os pulmões que volta para o coração, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse arquivo aqui e eu vou entrar num outro arquivo para descrever a circulação sistêmica e pulmonar para vocês, tá? Vocês estão vendo essa imagem aí, circulação sanguínea? Só confirmem para mim, para saber se eu mudei e vocês estão visualizando. Sim, está aparecendo, professor. Beleza, então vamos lá. Bom, como vocês viram, o coração possui o quê? 4 câmaras cardíacas, né? 2 voltadas para baixo e para a esquerda e 2 voltadas para cima e para a direita, respectivamente, átrios e ventrículos direito e esquerdo. Aonde se inicia a circulação? Primeiro, qual circulação? Sistêmica ou pulmonar? Independente da circulação ser sistêmica ou pulmonar, ambas as circulações sempre vão se iniciar nos ventrículos, ok? Então a circulação se inicia nos ventrículos, tá? Assim como a circulação se finda onde? Nos átrios, tá? Então o final da circulação é nos átrios. Então quando a gente pensa em circulação sistêmica e circulação pulmonar, jamais se esqueçam que a circulação sempre se inicia pelos ventrículos e ela sempre se finaliza nos átrios. E aí a gente começa a descrever para vocês, né? A circulação pulmonar e a circulação sistêmica, ok? Então a circulação pulmonar, ó, ela se inicia no ventrículo direito, né? Então o sangue sai do ventrículo direito pelo tronco pulmonar, que se ramifica em artérias pulmonares, que penetram nos pulmões e ramificam-se até capilares pulmonares. E nesses capilares pulmonares a gente vai ter a matose, né? O sangue que chegou lá nesse capilar pulmonar como venoso vai sair de lá como sangue arterial. E aí eu vou ter esses vasos se tributando, se unindo para formar veias pulmonares. Veias pulmonares que vão levar o sangue agora arterial até o átrio esquerdo. Quando o átrio esquerdo bombeou o sangue e ele chegou no ventrículo esquerdo, a partir do momento que ele sai do átrio esquerdo, ele está saindo da circulação pulmonar. E quando ele chega no ventrículo esquerdo, ele está entrando na circulação sistêmica. E aí o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue que vai sair pela aorta, vai se ramificar até capilares sistêmicos, faz a hematose tecidual, que é a troca de gases e nutrientes entre os capilares sistêmicos e os tecidos, e aí esse sangue vai sair desse capilar sistêmico como sangue venoso. E aí eu vou ter várias veias que vão se tributando até formar 2 grandes veias, né, que são as veias cavas, né, superior e inferior, que vão estar trazendo todo o sangue venoso do corpo até o átrio direito do coração, que é onde termina a circulação sistêmica. Então, como é que eu vou visualizar essas circulações, né? Então, prestou bem atenção. Início da circulação pulmonar, ventrículo direito. Fim da circulação pulmonar, átrio esquerdo. Circulação sistêmica, início da circulação sistêmica, ventrículo esquerdo. Fim da circulação sistêmica, átrio direito. E para você nunca mais esquecer isso, eu diria para vocês o seguinte. Tá vendo o coração aí, né, gente? Então, para você gravar a circulação sistêmica e pulmonar, lembra, o coração está dividido em 4 câmaras cardíacas. 2 câmaras superiores, né, que são os átrios, 2 inferiores, que são os ventrículos. E eu costumo brincar que é só a gente incluir um X, ou seja, 2 setinhas de baixo para cima, certo? E se você for analisar, aonde começa a circulação? Nos ventrículos. Aonde termina a circulação?
nos átrios, né? Então, olha lá, circulação pulmonar, ela inicia no ventrículo direito e ela termina no átrio esquerdo. A circulação sistêmica, ela começa no ventrículo esquerdo e ela termina no átrio direito. Tá? Então, isso aqui são elementos que são importantes para você não esquecer a respeito da circulação sistêmica. Então, tem um esqueminha bem bonitinho aqui para vocês verem essa circulação, tá? Seja a circulação sistêmica, seu início, seu fim, quanto a pulmonar, ok? Eu vou disponibilizar isso para vocês depois. E agora eu quero falar o aspecto mais importante da aula. Tá? Cadê este arquivo? Deixa eu pegar o arquivo rapidinho aqui para vocês. Vasos sanguíneos e tipos de circulação. Tá aqui. Porque agora a gente vai falar de vasos sanguíneos. Tá? Que é o principal elemento que a gente quer descrever para vocês. Então essa imagenzinha está mostrando para vocês aqui, ó, acima, um exemplo de toda a circulação arterial do corpo, os principais vasos, e aqui dos principais vasos venosos do corpo. O que é importante a gente destacar? Quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente tem duas classes de vasos sanguíneos. Nós temos o que nós chamamos de vasos arteriais e nós temos o que nós chamamos de vasos venosos. E aí eu pergunto para vocês, artéria é o que conduz sangue arterial? Veia é o que conduz sangue venoso? Bom, se você responder sim, você está cometendo um erro. Porque a resposta plena é você dizer o seguinte: artérias são vasos que carregam sangue arterial na maioria das vezes, mas existem artérias que carregam sangue venoso. Assim como os vasos venosos são aqueles que carregam sangue venoso na maioria das vezes, mas existem vasos venosos que carregam sangue arterial. Vamos dar um exemplo? O tronco pulmonar e as artérias pulmonares, que têm origem no ventrículo direito e que vão fazer o sangue sair do ventrículo direito e chegar até os pulmões, são vasos arteriais, mas estão conduzindo sangue venoso. E as veias pulmonares, que estão saindo dos pulmões e trazendo sangue arterial para o átrio esquerdo, são vasos venosos, mas estão conduzindo sangue arterial. Então, qual é o primeiro elemento que vocês devem gravar? Tá? Vasos arteriais são aqueles vasos que conduzem o sangue na circulação chamada de centrífuga, ou seja, aquela circulação que vai do coração para a periferia. Então, todo vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para um órgão, para um tecido na periferia, é um vaso arterial. E todo vaso que faz o caminho de volta, ou seja, que traz o sangue da periferia, ou seja, do órgão para o coração, isso é um vaso venoso. Tá? Então, quando vocês descrevem os vasos sanguíneos nesse sentido, você não comete erro. Tá? Então, o que é um vaso arterial? Circulação centrífuga, do coração para a periferia, do centro para a periferia. O que é a circulação venosa? É a circulação centrípeta, é aquela que vai da periferia para o centro, que nesse caso é o coração. Agora, quais são os tipos de vasos sanguíneos? Bom, primeiro os vasos arteriais, né? E depois os vasos venosos, que a gente já sabe, de uma certa forma, em termos de conceito, o que eles são. Eu vou ter aí, né, basicamente, 3 tipos de vasos arteriais: as artérias, as arteríolas e os capilares. E os vasos venosos, basicamente, vão se dividir em 2 tipos, que é o que a gente chama de vênulas e veias. Então, quando vocês falarem de tipos de vasos sanguíneos, a gente basicamente tem 5 tipos de vasos sanguíneos: artérias, arteríolas e capilares, e vênulas e veias. Tá? Ah, mas professor, as artérias se dividem em 3 tipos diferentes. Não, mas aí são subdivisões das artérias, tá? Quando vocês pensarem em tipos de vasos sanguíneos, basicamente a gente tem 5: artérias, arteríolas e capilares. E venosos, vênulas e veias. Vamos falar um pouquinho aí da estrutura dos vasos sanguíneos para vocês conseguirem compreender, né, o que difere uma artéria de uma veia. Primeiro elemento, né, quando a gente vai comparar tanto artérias quanto veias, esses vasos vão ter basicamente 3 camadas. Vão ter o que a gente chama de túnica externa, uma túnica média e uma túnica íntima. A túnica externa pode ser chamada de adventícia, assim como a túnica íntima pode ser chamada de túnica interna. Tá? E o que a gente vai observar quando a gente vai comparar uma artéria e uma veia? Primeiro, a túnica externa, que é aquela que está voltada para o meio exterior.
ela basicamente é formada por tanto fibras colágenas quanto fibras elásticas. Seja numa artéria, seja em uma veia, ok? Então a composição dessa túnica externa ela é a mesma, seja no vaso venoso quanto no vaso arterial. Quando a gente chega na túnica média, o que eu vou observar na túnica média de uma artéria? Eu vou ter uma camada de músculo liso e eu vou observar uma camada de tecido elástico, tá? Que eu vou chamar de lâmina elástica externa, que é justamente a lâmina que vai estar fazendo contato com a camada íntima. E quando eu comparo a túnica média da artéria com a da veia, qual que é a diferença? Eu vou observar a presença de músculo liso na túnica média da veia? Sim. Eu vou observar a presença de tecido elástico na túnica média da veia? Sim. Qual que é a diferença básica? Em uma artéria, eu tenho uma camada bem definida de músculo liso e eu tenho uma camada bem definida de tecido elástico. Ou seja, a túnica média é formada por uma lâmina de tecido de músculo liso e uma lâmina de tecido elástico, que é a lâmina elástica externa. E quando eu comparo com a túnica média da veia, eu não tenho muito músculo liso e nem muitas fibras elásticas. Então o que vai acontecer? A túnica média de uma veia é um misto, é uma mistura de tecido muscular liso com fibras elásticas. Tá? Ou seja, eu não tenho uma lâmina de cada um desses elementos. Então isso já é o que difere basicamente a túnica média de uma artéria e de uma veia. E aí a gente chega aqui na túnica íntima, vulgo túnica interna. O que a gente vai observar lá? Bom, a camada mais interna é o que a gente chama de camada endotelial, ok? Ou seja, o endotélio. O que a gente vai observar além desse endotélio? Externamente esse endotélio, que o endotélio é o que está voltado para o lúmen do vaso, tá? Eu tenho o quê? Uma membrana basal. Então veja, eu tenho camada endotelial e membrana basal tanto na túnica íntima da artéria quanto da veia. A diferença é que na túnica íntima da artéria eu tenho uma lâmina elástica interna, que é essa que vai fazer conexão com a túnica média. E aí eu pergunto para vocês, quem é que tem a túnica íntima mais espessa, a artéria ou a veia? As veias. É engraçado, né? Eu faço isso, mas é uma indução ao erro que é só para você não esquecer mais, né? Apesar da túnica íntima da artéria ter 3 elementos e a túnica íntima da veia ter 2, a túnica íntima das veias costuma ser mais espessa do que a túnica íntima das artérias. Isso quando eu comparo elas, né, em termos veias, vasos acompanhantes, né? Então, por exemplo, eu pego a artéria femoral e a veia femoral, aí eu olho a túnica íntima da veia femoral, ela vai ser mais espessa do que a túnica íntima da artéria femoral. Mas, em compensação, a túnica média e a túnica externa da artéria são muito mais espessas do que a túnica média e a túnica externa da veia. Então, quando eu junto as 3 túnicas, é óbvio que a parede da artéria é muito mais espessa, porque dentro das artérias a pressão é alta. Então, a parede das artérias tem que ser bem espessa para suportar essa pressão. O que não acontece nos vasos venosos, onde a pressão é bem mais baixa. Tá? Agora, qual que é a túnica mais espessa da artéria? É a túnica externa. Tá? Então, a túnica externa da veia é a mais espessa das túnicas da veia. Ok? Assim como a túnica externa é mais espessa, de uma maneira geral, nas artérias. Bom, então nessa imagem aí, a gente está mostrando simplesmente a comparação de um vaso com o outro, né? Então um vaso arterial do lado esquerdo e um vaso venoso do lado direito. Sabe qual é uma coisa que nós temos nas veias e nós não temos nas artérias? A presença de válvulas, gente. Então quando você olha aqui, ó, na veia, a gente tem uma válvula, e não é uma válvula, a gente tem um monte de válvulas ao longo de uma veia. Por que eu tenho tantas válvulas numa veia e nas artérias eu não tenho esse sistema? Porque dentro das artérias a pressão é alta. Então o sangue circula, flui. Nas veias não, nas veias o sangue já está com uma pressão muito mais baixa. Então o sangue se projeta, né, em direção da periferia, em direção ao coração, só que toda vez que o coração relaxa, esse sangue ele tende a refluxar. E aí daí a importância da presença dessas válvulas, para a gente evitar o refluxo de sangue na circulação venosa. Daí a presença de tantas válvulas nas veias. Agora, o que a gente pode falar aqui de importante, né? Depois que a gente comparou a estrutura de uma artéria e de uma veia, onde as artérias são responsáveis pela circulação centrífuga, ou seja, do coração para a periferia, né? Realizada por vasos arteriais, e as veias pela circulação centrípeta, né? Vasos venosos, ou seja,
a circulação que vai da periferia em direção ao centro da circulação, que é o coração. A gente pode comparar os tipos de artérias. O primeiro tipo de artéria que eu vou citar para vocês é o que eu chamo de artérias elásticas, ok? São as artérias de maior diâmetro no nosso corpo e que basicamente é onde eu vou observar uma alta proporção de fibras elásticas lá na túnica média. Lembra que na túnica média eu tenho uma lâmina de tecido muscular liso e uma lâmina elástica externa? Pois é. Eu vou ter músculo liso lá? Vou, mas não tanto quanto fibras elásticas. E por que eu tenho uma grande quantidade de fibras elásticas? Porque quando eu falo das artérias elásticas, eu estou falando das maiores artérias do corpo humano, né? Que é o que? É o tronco pulmonar, as artérias pulmonares, a aorta e os primeiros ramos da aorta, como as artérias ilíacas, né? O tronco bracocefálico, né? Então o que acontece é o seguinte, quando o sangue ele entra dentro dessas artérias, o sangue está saindo com uma pressão tão alta que a tendência desse vaso é ele se distender. E aí o que acontece? A grande quantidade de fibras elásticas na túnica média dessas artérias permite com que o diâmetro dessas artérias aumente subitamente, e quando o coração relaxa, quando os ventrículos relaxam, toda essa energia que armazenou na distensão dessas fibras elásticas faz com que a parede desse vaso se retraia, agindo como um segundo bombeamento, o que acaba contribuindo para a manutenção da pressão arterial e impulsionando o sangue em direção aos capilares sistêmicos, né? Então os maiores exemplos estão aí, né? A aorta, tronco bracocefálico, carótida comum, subclava, as artérias vertebrais, as artérias pulmonares e as artérias ilíacas comuns, né? Que são aquelas que a gente encontra lá no final da artéria aorta abdominal. Agora que eu já sei por que as artérias elásticas são assim chamadas, eu vou para as artérias musculares. Bom, e aí eu acho que ficou meio óbvio, né, gente? Bom, se as artérias elásticas são de grande calibre, as musculares são de médio calibre. E se as artérias elásticas de grande calibre assim são chamadas porque tem uma grande quantidade de tecido elástico na túnica média, por que você acha que essas artérias de tamanho médio são chamadas de artérias musculares? Porque na túnica média a gente vai observar uma quantidade muito maior de músculo liso e uma quantidade bem menor de fibras elásticas. E como a gente já intuitivamente, a gente já talvez saiba, o que acontece? A musculatura lisa na parede dos vasos sanguíneos acaba conferindo um poder, né, que é realizar ajustes na circulação sanguínea e na pressão arterial. É contribuir para o fluxo de sangue através daquilo que nós chamamos de vasoconstrição e vasodilatação. Veja que quando a pressão está muito alta, a gente tem uma vasodilatação, né, para justamente diminuir um pouco o fluxo sanguíneo e regular a pressão arterial. Assim como se a pressão está baixa, eu vou ter uma vasoconstrição, que é justamente para regular a pressão arterial e contribuir para o fluxo sanguíneo mais adequado para o corpo humano. Então, as artérias musculares também são chamadas de distribuidoras, né? Porque elas acabam levando sangue aí para os demais vasos sanguíneos, né? Porque depois dessas artérias musculares, que a gente cita aí alguns exemplos, né? Então a artéria braquial, a artéria radial, ou mesmo a artéria femoral, né? São exemplos aí de artérias musculares. Essas artérias musculares, gente, elas têm o diâmetro de uma caneta e vão se ramificar muitas vezes, sucessivamente, até ter o tamanho de um fio, o diâmetro de um fio. Então veja o quanto essas artérias musculares vão se ramificar. E quando elas chegarem nesse diâmetro de um fio, é onde a gente vai chegar nas arteríolas, tá? Essas arteríolas, gente, são extremamente importantes, por quê? Porque elas são vasos que alguns livros chamam de vasos quase microscópicos e outros livros chamam de vasos microscópicos, tá? Então são diferenças entre referências bibliográficas. E são esses vasos sanguíneos, as arteríolas, que vão regular o fluxo de sangue para aquilo que nós chamamos de leito capilar, rede capilar, ou simplesmente de microcirculação. Tá? Então, as arteríolas, que nós temos aí cerca de 400 milhões de arteríolas no corpo, elas são extremamente importantes para estar regulando o fluxo para todas as redes capilares do corpo. Tá? Então, no final de cada arteríola, a gente vai ter um esfíncter muscular que vai se relaxar e vai se contrair justamente para aumentar ou diminuir o fluxo de sangue que vai para essas redes capilares.
E nesse ponto é onde a gente chama a arteríola de meta-arteríola, tá? Agora, uma coisa muito importante, gente, olha só, nicotina. Você fuma, gente? Se você fuma desse lado, cigarro, preste atenção nessa informação, tá? O acúmulo de nicotina, né, no sangue, através do tabagismo crônico, ele vai se acumular lá na túnica média, né? Ele vai lá se acumular na musculatura lisa que está na parede das arteríolas. E quando essa nicotina se impregnar nesse músculo liso que está lá na parede das arteríolas, essa nicotina vai fazer com que ocorra o quê? Um espasmo desse músculo liso, ou seja, uma vasoconstrição dessa arteríola. Só que o problema é que o efeito da nicotina faz com que esse músculo liso se contraia e se mantenha contraído permanentemente. É por isso que nós falamos que pessoas que usam de forma crônica o cigarro, elas acabam desenvolvendo aquilo que nós chamamos de hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque a nicotina causa essa vasoconstrição, a pressão aumenta. Vai adiantar alguma coisa essa pessoa tomar um vasodilatador? Não. Essa pessoa vai ficar dependente de um outro tipo de medicamento, que é o quê? O diurético. Então ela vai tomar um medicamento que vai aumentar a diurese, ou seja, essa pessoa vai urinar, urinando bastante, ela diminui o volume do sangue, e diminuindo o volume do sangue, essa pessoa vai acabar o quê? Diminuindo a pressão arterial, tá? Então, isso é importante. Então, se eu pudesse falar para vocês, acho que o grande recado aí é mantenham uma alimentação saudável. Não é muito fácil fazer isso, mas se esforcem ao máximo, porque isso vai ter uma recompensa muito grande quando você estiver envelhecendo. E como eu falei para vocês, as arteríolas levam o sangue para os capilares, né? E os capilares, vasos microscópicos, como as arteríolas são, segundo alguns autores, são chamados de vasos de troca, né? Que vão estar localizados entre as arteríolas e as vênulas. Por quê? Porque é justamente nesses capilares, né, que formam o que a gente chama de microcirculação, que a gente vai observar a troca de gases e de nutrientes entre a circulação sanguínea e os tecidos. Então, quando o sangue arterial chega no capilar, o oxigênio e os nutrientes se difundem no capilar para o tecido, assim como o dióxido de carbono e os resíduos metabólicos se difundem do tecido para o capilar sistêmico. E o sangue que chegou nesse capilar sistêmico como sangue arterial vai sair de lá como sangue venoso, tá? E aí, esse sangue venoso desse capilar vai para onde? Uma vênula, né? O que é uma vênula, gente? Vênula é o que vem literalmente após esses capilares. E eu vou ter um monte de vênulas. O que é uma vênula? É uma veia muito, muito, muito pequenininha. Uma veia praticamente microscópica. E essas vênulas vão se tributando, formando vasos venosos cada vez maiores, né? Então, qual que é a função das vênulas? Simplesmente receber o sangue venoso proveniente desses capilares onde ocorreu essa hematose tecidual, né? E aí essas vênulas vão se tributando para formar veias, né? O início dessas vênulas são paredes muito porosas, então a gente tem troca de gases e nutrientes nos capilares, mas a gente também tem um pouquinho de troca no início dessas vênulas, tá? Então não é correto a gente afirmar que a gente só tem troca nos capilares. A gente também tem um pouquinho no comecinho das vênulas, mas depois essas vênulas já se tributam, já se formam veias, e essas veias vão se tributando, né, até formar grandes veias, né? Então as vênulas se tributam, formam uma veia pequenininha, várias veias pequenininhas se tributam e formam uma veia média, e várias veias vão se tributando, formando veias cada vez maiores, até chegar no que nós chamamos de veias cavas. Então, lembrando, né, as veias, assim como as artérias, têm 3 túnicas. A túnica íntima é a mais espessa em relação às artérias, né? Então, mas a túnica média é muito mais fina, certo? E quando eu olho a túnica externa, ela é mais fina que nas artérias, mas ela, na estrutura da veia como um todo, né, a túnica externa é a mais espessa das veias, ok? Então, conceitos sobre a circulação, né? Artérias são vasos que conduzem, né, na maioria das vezes, sangue arterial. Conduzem o sangue centrifugamente, ou seja, do centro, que é o coração, para a periferia, que são os capilares sistêmicos. E as veias, gente,
São vasos que, na maioria das vezes, conduzem sangue venoso. E que conduz o sangue o quê? Centripetamente, ou seja, da periferia, né, que é onde estão os capilares sistêmicos, em direção ao centro da circulação, que é o coração, né? Então, de uma maneira geral, acho que os tipos de circulação aqui, né, a gente tem a circulação fetal, a gente tem a grande circulação, a gente tem a circulação pulmonar, né? Eu mostrei um arquivo para vocês aí. Olha, gente, não é fácil, às vezes a gente marcar um material e a gente simplesmente formatar ele de forma que a gente administre o tempo de uma forma muito, muito perfeita, né? Então eu vou estar encerrando aqui essa apresentação de hoje. Vocês me desculpem se eu tiver sido muito rápido, mas eu estou à disposição de vocês aí para estar respondendo qualquer pergunta. Se eventualmente vocês perguntarem alguma coisa que eu não souber, eu anoto, me passo o contato, que depois eu vou procurar saber e responder vocês, mas o objetivo é justamente estar contribuindo aí para todos aqueles que têm o interesse de estar estudando, estar se desenvolvendo, e aos parabéns aí para o pessoal da Liga, e mais uma vez muito obrigado aí pelo convite, viu? Que isso, professor. Eu que agradeço a sua presença, poder compartilhar esses conhecimentos com a gente. É sempre muito bom estar estudando anatomia cardíaca. Eu adoro muito esse assunto, eu acho muito fascinante. Sempre me interessa. Legal, fico muito feliz mesmo. Sempre aprendo mais um pouco para deixar completinho na minha cabeça. Bom, mas então, nós temos algumas perguntas, professor. Acho que a gente tem um tempinho ainda. Se puder, a gente gostaria de ler para você. Perguntaram assim: professor, existem diferenças anatômicas do coração entre um recém-nascido e um adulto? Se sim, quais são? Ok. Bom, eu diria que o principal aspecto que está relacionado com a circulação fetal é justamente essa diferença que eu tenho, né, no septo interatrial, que vai permitir o quê? Uma passagem da maior parte do sangue que chega ao átrio direito diretamente para o átrio esquerdo. Mas você tem que pensar de uma maneira lógica, né? O feto, ele não inspira ar, certo? Então não tem motivo para a gente estar encaminhando o volume de sangue maior do átrio direito para o ventrículo direito e, consequentemente, do ventrículo direito em direção aos pulmões, porque esse pulmão não está desenvolvido. Basta você pensar num recém-nascido que nasceu precocemente, né, um prematuro. O que acontece? A gente tem que estar administrando corticoide para esse recém-nascido justamente para estimular o desenvolvimento da sua parte pulmonar, e aí a fisioterapia é extremamente importante no suporte ventilatório para esse recém-nascido. Então eu diria que de todas as características anatômicas, quando a gente compara o coração de um adulto com um recém-nascido, eu diria que a principal é justamente a presença do forame oval no septo interatrial, forame esse que se fecha na hora do nascimento, no momento em que o cordão umbilical é cortado e a criança inspira pela primeira vez. Tá? Então eu diria que o principal é esse, tá, Adriano? Beleza. A gente tem mais uma pergunta aqui também. Professor, quando se fala em hipertrofia do coração, todos os tecidos se hipertrofiam de maneira uniforme ou um tende a hipertrofia a mais que o outro? Obrigado pela aula. Eu que agradeço a oportunidade, hein? E agradeço mais ainda você estar aproveitando essa oportunidade aqui e fazendo algumas perguntas que são interessantes, né? Então, existe uma tendência à hipertrofia? Sim, tá? Então, veja bem, a parede do coração possui 3 camadas, né? Epicárdio, miocárdio e endocárdio, certo? A parede do coração é basicamente miocárdio, tá? Então, o coração é literalmente um músculo. Só que se a gente for parar para pensar, os átrios, a função dos átrios é bombear o sangue para os ventrículos. E olha só, gente, os átrios estão em cima e os ventrículos estão embaixo. Então, veja, a própria ação da gravidade já favorece o deslocamento do sangue dos átrios para os ventrículos, fora que eles estão vizinhos. Então, os átrios, eles praticamente não precisam fazer força para fazer com que esse sangue se desloque deles para os ventrículos, até porque a ação da gravidade está ajudando.
Então, quando a gente olha a parede dos átrios, a gente vai observar que o miocárdio dos átrios é realmente delgado. A parede é extremamente fina, a ponto da gente fazer uma secção nessa parede e a gente não conseguir perceber o miocárdio de uma maneira tão evidente quando a gente olha para a parede de um ventrículo. Agora, o trofismo dos ventrículos, ele é igual? Também não, tá? Então, a gente olha o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, que realmente são as câmaras cardíacas que têm um miocárdio bem desenvolvido. Se a gente faz uma secção na parede desses ventrículos, a gente vai observar que o miocárdio do ventrículo esquerdo, ele realmente é bem mais desenvolvido quando a gente compara com o miocárdio do ventrículo direito. E aí você vai recordar um aspecto que acaba sendo simples e que ajuda você a entender por que eu tenho essa diferença de trofismo. O ventrículo direito bombeia o sangue que sai do ventrículo para o tronco pulmonar, para as artérias pulmonares, e aí eu chego nos pulmões. E aí lá nos pulmões tem a hematose e esse sangue retorna dos pulmões pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Gente, eu sou o coração. Os dois pulmões estão aqui, ó, um de cada lado, colado em mim. Então, quando o ventrículo direito se contrai, o sangue ele mal saiu do coração e já entrou dentro dos pulmões. E ele mal saiu dos pulmões e já chegou no coração. Então, o ventrículo direito, o trofismo dele vai ser realmente o necessário para fazer esse processo. E não é muito. Agora, o ventrículo esquerdo, não. O ventrículo esquerdo ele vai ter um miocárdio realmente bem desenvolvido. Por quê? Porque ele tem que bombear o sangue e o sangue tem que sair com uma pressão extremamente elevada. Porque ela precisa ter pressão para chegar lá no capilar sistêmico mais distante, ou seja, aquele que está lá na pontinha do dedinho do seu pé, né? E ainda assim eu ter pressão arterial suficiente para conseguir fazer o caminho de volta e chegar até o átrio direito do coração, tá? Agora, uma coisa bem interessante que eu acho que vai entrar aí dentro da área da fisioterapia, da medicina e de todos aqueles que estão relacionados ao tratamento do paciente em ambientes realmente com risco de morte. Um paciente com insuficiência ventricular, por exemplo, a gente vai observar o inverso. Tá? O que acontece num paciente que tem uma insuficiência ventricular esquerda? O ventrículo dele vai se contrair, mas ele está falhando, ele não está conseguindo fazer muita força. Então, quando ele se contrai, ele não consegue bombear o sangue todo, sobra sangue dentro do ventrículo. Moral da história, quando o sangue vem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, já tem sangue dentro do ventrículo, então sobra sangue dentro do átrio esquerdo. Quando o sangue vem das veias pulmonares, dos pulmões para o átrio esquerdo, o sangue não consegue chegar todo no átrio esquerdo, porque já sobrou sangue dentro do átrio esquerdo. Então, ou seja, eu estou criando um congestionamento. E qual que é a resposta do organismo? Quando o ventrículo direito vai bombear o sangue para os pulmões, ele vai detectar um aumento na resistência vascular. Ou seja, eu estou bombeando o sangue para ir para os pulmões, mas eu estou tendo dificuldade para empurrar esse sangue para chegar nos pulmões. Então eu tenho uma insuficiência ventricular esquerda, que vai me levar a uma hipertrofia ventricular direita, porque o coração entende que ele precisa empurrar o sangue para o sangue dos pulmões empurrar o sangue em direção ao coração. Só que o que vai acontecer? Está sobrando sangue no ventrículo esquerdo por insuficiência cardíaca ventricular esquerda. E aí o que vai acontecer? A pressão nos capilares pulmonares vai aumentar tanto que eu vou ter o extravasamento de plasma sanguíneo para dentro dos alvéolos. Ou seja, uma insuficiência ventricular esquerda vai me causar uma hipertrofia ventricular direita que vai me levar a um quadro de quê? De edema pulmonar, por extravasamento de líquido desses vasos para dentro da via respiratória. Ou seja, é um quadro bem complicado aí, mas que a anatomia tem tudo a ver com a condição patológica aí do paciente, né? Vamos lá, vamos para mais. Vamos lá. Tem mais duas perguntas ainda. Ó, a próxima. Professor, pode haver alguma variação anatômica ou lesão no septo intraventricular que rompa essa divisão entre sangue venoso e sangue arterial? Se sim, quais seriam as consequências? Bom, é o seguinte, só uma pequena correção, não tem problema nenhum, a gente está aprendendo aqui, tá? Septo interventricular entre os ventrículos, interatrial entre os átrios, tá? E aí eu vou ter um septo atrioventricular, que é aquele que está entre o átrio e o ventrículo. Só uma pequena correção com a melhor das intenções, tá, Audrey? O que acontece é o seguinte, pode acontecer de a gente ter nascimento
e a gente ter malformação. E essa malformação, às vezes, ela vai o quê? Vai causar uma comunicação entre as câmaras cardíacas. Então, às vezes, eu posso ter uma comunicação direta, uma falha na formação do septo interatrial, como eu também posso ter uma falha da formação do septo interventricular. E qual que seriam as consequências disso? Bom, na hora que eu for bombear, vamos supor que eu tenho uma comunicação interventricular, ok? Na hora que o ventrículo direito for bombear o sangue para os pulmões, ele não vai conseguir bombear o sangue todo para os pulmões, porque ele já vai bombear parte do sangue do ventrículo direito diretamente para o ventrículo esquerdo. E aí, qual que é a consequência? Vai depender da extensão dessa comunicação interventricular. Então, às vezes, comunicações pequenas permitem que o indivíduo consiga sobreviver e realizar uma série de atividades. Mas se essa comunicação ela for maior e ela permitir uma grande passagem de sangue de um ventrículo para o outro ou de um átrio para o outro, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica, porque caso contrário ela vai ser incompatível com a vida. Tá? Então eu diria que esse seria o principal aspecto quando a gente envolve. Eu vou dar um exemplo, tá? Vocês viram uma alma passando lá atrás, era minha filha. Vamos pensar na válvula cardíaca, ok? Nas válvulas cardíacas, tá? O que é uma válvula cardíaca? Um conjunto de válvulas, né? Então, por exemplo, antigamente, em vez de falar... antigamente a gente falava tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem 3 válvulas. O que é uma válvula? É um conjunto de válvulas. Então, olha só. Se eu tenho uma válvula cardíaca, uma dessas válvulas que está com problema, ela não está fechando corretamente e está permitindo o refluxo de sangue de um ventrículo para um átrio, por exemplo. Isso vai caracterizar o que eu chamo de sopro cardíaco. Tem várias pessoas que têm sopro cardíaco, que é essa falha no funcionamento valvular que permite um pouco de refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios. Mas se essa falha é pequena, esse indivíduo vai tomar o quê? Ele vai tomar um anticoagulante para impedir qualquer risco de coágulo sanguíneo e, de repente, o desenvolvimento de um acidente vascular, né, por conta de refluxo de sangue. Mas se essa falha no funcionamento valvular for muito grande e o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio for muito grande, aí ele vai passar por uma intervenção cirúrgica para colocar uma válvula sintética ou uma válvula de porco, né? Que é justamente para corrigir esse defeito. Então, nem todo mundo que tem uma falha no funcionamento de uma válvula cardíaca, ela precisa fazer uma cirurgia para a correção da válvula cardíaca, tá? Então, isso é um aspecto interessante que a gente pode fazer uma correlação também com essa comunicação interventricular, caso a gente tenha uma falha no desenvolvimento do septo. Beleza. Bom, temos mais. Professor, sabemos que a pressão no adulto é 120 por 80 milímetros de mercúrio. No recém-nascido, a pressão assume essa faixa ou aumenta conforme a pessoa cresce? Obrigado pela aula maravilhosa, aprendi muito. A maravilhosa foi a tua pergunta, porque eu vou falar uma coisa para você, Aldrian, e eu gosto de falar muito isso para os meus alunos, tá? Porque eu acho que a gente, como professor, a gente tem essa obrigação, né? Como eu costumo dizer, né? Olha, eu costumo falar muito do indivíduo adulto, tá? Então eu não sei te dizer exatamente como é que funciona a faixa etária do recém-nascido, eu não lembro isso de cabeça, tá? Eu posso dar uma olhada nisso depois para estar te respondendo, que eu não gosto de deixar de responder. Mas eu acho que o pior exemplo que a gente pode ter de qualquer profissional é quando a gente não sabe e a gente fica e inventa qualquer história ou responde errado. A gente às vezes pode se confundir com alguma coisa, citar alguma informação equivocada, e isso acontece com todo e qualquer profissional em algum momento, mas, Aldria, essa eu vou ficar te devendo, tá? Mas eu prometo que depois eu vou verificar essa informação aí, tá? Para poder estar te respondendo, tá? De coração. Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo também a pergunta e a resposta, para não deixar ninguém sem com a dúvida, levar embora a dúvida. Vou fazer um complemento aqui então, tá? Ó, a gente está falando aqui que a pressão no adulto ela é 12 por 8, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o volume normal para pressão seria 11 por 8, 11 por 7, tá? Então, por exemplo, o 12 por 8 é considerado uma pré-hipertensão. Olha só que loucura, né?
Mas uma coisa a gente vai aprender na prática clínica, que é acompanhando os nossos pacientes depois, tá? O acompanhamento clínico e a supervisão contínua da pressão do paciente é que vai permitir muitas vezes a gente definir qual que é a pressão normal daquele paciente. Então vocês vão encontrar pacientes de vocês que a pressão normal daquele paciente vai ser 15/9, 14/9, né? Por quê? Porque você vai fazer um acompanhamento médico, vai fazer um Holter, vai fazer outros exames e você vai perceber que aquilo ali é a média de pressão daquele paciente, independente de patologias e tudo mais. Assim como vai ter outras pessoas que às vezes a pressão normal, habitual daquela pessoa vai ser 10/7 ou 11/7. Então a gente tem essas variações quando a gente fala de pressão. É lógico que é importante, né, como eu falei para vocês, olha, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, cita que a pressão normal é 11/7, porque 12 já seria uma pré-hipertensão. São parâmetros que a gente não pode ser radical, né? Como eu falo, a gente precisa fazer um acompanhamento, é que nem a glicemia. Vamos supor que eu pego aqui o caro Denilson, que está aqui, um cara simpático aqui, que eu estou muito feliz aí de vocês estarem aqui, o tratamento que vocês estão me dando muito legal. E aí ele vai lá fazer um exame de glicemia, a glicemia dele está 110. Ele é diabético? De repente a gente fala assim, olha, essa semana eu abusei um pouco no doce. O que eu vou fazer? Na próxima semana eu não vou comer doce? Não, coma doce. Mas na semana que vem você só corta o excesso de doce, continua comendo doce como você sempre come. E aí na outra semana o Denilson foi fazer um exame e o que ele descobriu? Ele descobriu que a glicemia dele está 89. Então, na realidade, aquela semana que ele realmente exagerou, comeu sorvete todo dia, chocolate todo dia, não se alimentou direito, que realmente a glicemia ficou mais alta. Mas que, a partir do momento que ele só deu uma reguladinha, tirou o excesso, a glicemia dele já voltou para o normal. E eu acho que a pressão arterial também entra dentro dessas circunstâncias. Às vezes ela pode estar alterada por vários fatores, por exemplo, inclusive emocional. A gente pode ter aí uma pressão um pouco mais elevada por um momento tenso que a pessoa está vivendo, e essa pessoa depois mais calma, mais tranquila, a pressão dela estabiliza. Tá? Então, só para... Não estou querendo fugir, hein, Aldria? Não, depois a gente vai aparecer com a resposta. Bom, temos mais uma pergunta. Professor, quando temos alguma patologia nas válvulas cardíacas, é comum acometer somente uma delas ou acomete todas em geral? Tem alguma válvula mais comum de ocorrer essas patologias? Bom, eu não estou acostumado a verificar a incidência dessas alterações, então eu não posso te dizer exatamente se tem alguma que é mais prevalente. O que acontece é que nós temos algumas situações, como por exemplo a febre reumática, que por si só causa lesão nas cordas tendíneas e causa lesão na válvula cardíaca. Então é comum, por exemplo, um paciente que tem uma febre reumática, ele ter o que? Uma lesão na válvula e que vai interferir no funcionamento dessa válvula. Agora, qual das válvulas vai ter o problema? Não necessariamente a válvula vai ter um acometimento nela como um todo, ok? Então, às vezes a gente pode ter uma estenose e que vai estar acometendo a válvula como um todo, mas às vezes a gente pode ter a falha de um folheto da válvula, ou seja, uma válvula que faz parte da válvula que não está funcionando direito. Eu posso ter a lesão de uma corda tendínea ou de algumas cordas tendíneas que vão estar interferindo no funcionamento de uma válvula que compõe a válvula. Tá? Então, lógico que a gente, para poder falar desse aspecto patológico, a gente tem que ir lá estudar um pouquinho, verificar qual é a incidência, qual é o público e se existe alguma patologia que predispõe aquele indivíduo a ter, como o caso da febre reumática, ele ter lesão nas válvulas cardíacas. Uma outra situação que eu posso citar para vocês é o paciente que tem síndrome de Down. Tá? O paciente que tem síndrome de Down, talvez as pessoas não saibam, mas é comum eles terem problemas cardíacos e problemas no funcionamento das válvulas cardíacas. Tá? Aconteceu de eu ter um paciente com síndrome de Down, de ele fazer o seu tratamento fisioterapêutico, tudo normal, não era nada voltado para o coração, e aí ele parou de fazer a fisioterapia porque ele ia justamente se preparar para fazer uma cirurgia cardíaca simples para a correção do funcionamento de uma válvula atrioventricular dele. E o que acontece? No paciente com síndrome de Down, toda cirurgia é grave. E o que aconteceu com esse paciente que estava totalmente saudável, só essa falhazinha no funcionamento da válvula, que é comum para esse tipo de paciente, infelizmente, na hora da cirurgia, não resistiu e acabou indo a óbito. Então,
a gente tem algumas circunstâncias, algumas situações que a gente de fato vai observar que existe uma predisposição a eu ter lesão da válvula, tá? Pode acontecer, geralmente ela é unilateral, tá? Mas pode acontecer de ter falha em mais de uma válvula? Pode, mas não é o mais comum, tá? Tá bom. Bom, essa foi a última pergunta. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta no chat? Mandar no Forms? Temos alguns minutinhos. Legal. Lembrando que o Forms de presença ainda está aberto e ele vai continuar aberto por 15 minutos ainda após ao final dessa transmissão, gente. Então, quem não preencheu, por favor, preencha. Ó, enquanto o pessoal tá pensando aí se sai mais alguma pergunta aí, queria dar os parabéns aí para a iniciativa de vocês, tá? Mais uma vez agradecer o convite e me coloco à disposição aí ao que eu puder contribuir para o desenvolvimento aí do estudo de vocês, da liga de vocês, porque eu acho que conhecimento é assim, a gente tem que mais ajudar. Tem muita gente que não está interessada em estudar, mas tem um grupo, sempre tem aquele grupo que é aquele grupo mais dedicado, que está mais envolvido com essas atividades acadêmicas, que quer se desenvolver mais e que quer estudar mais. Então, assim, muito obrigado mesmo de coração. Obrigado aqui, ó, a Raíssa ali que está elogiando a aula. Vocês me desculpem se eu eventualmente fui muito rápido, tá? Aninha, eu que agradeço o convite, mas fico à disposição aí. Muito obrigado a todos aí, ó. Obrigado, Bianca. E obrigado aí a todos os participantes aí da Liga, viu? Então, de parabéns. Obrigado, professor. Acho que essa é uma noite muito importante para a gente, né? A gente ter organizado tudo isso, pensado nos temas, ido atrás também. Eu acho que a gente poder disseminar esse conhecimento aí, que só tem a agregar. A gente nunca tem tempo ruim para aprender sobre anatomia cardíaca. Legal. Eu acho espetacular. E outra coisa é o seguinte, vocês podem depois ir evoluindo os temas, né? Evoluindo a profundidade da aula, a complexidade das aulas, e uma outra coisa muito importante, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, tá? Aquilo que vocês tiverem de sugestão para a gente melhorar o material, melhorar o discurso, melhorar de uma forma didática, toda vez que a gente for ter uma apresentação, por favor, compartilhem, porque só assim eu consigo, às vezes, corrigir e mudar alguma coisa que vai ajudar o entendimento de vocês, tá bom? Beleza, muito obrigado. Combinado. Então, gente, muito obrigado pela presença de hoje. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter contribuído. Pessoal, obrigado por ter participado, por terem aguentado até essa hora, 9 horas já. Amanhã a gente tem mais fisiologia, amanhã é fisiologia cardíaca, dando continuidade nesse curso. Aproveite para descansar e amanhã a gente se vê. Um grande abraço a todos.